primeiras infâncias na Maré, acesso, acesso e a prática de cuidados. Vou fazer uma pequena apresentação, né? Seria até a Liliane que ia fazer, mas tudo bem. Estou aqui, voltei, que eu apertei um botão, fechou tudo. Voltou? Eu não estou conseguindo ver aqui você. Você apresenta ou eu apresento? Pode ser eu. Só clica aí fora. Acho que você podia botar no modo, nesse íconezinho da tacinha aqui embaixo, em vez de ser que aí apresenta só a tela, entendeu? Porque eu estou apresentando... Lá embaixo do lado direito, lá no final tem uma tacinha. Sim, já vi. Foi. Isso, que aí apresenta só o slide. Então, gente, boa tarde. A gente vai apresentar um pouco da experiência da Redes da Maré nessa temática, né, de primeira infância. A Redes é uma organização social que tem uma atuação na Maré de mais de 20 anos. Então, ao longo da trajetória da Redes, a gente já teve a experiência de trabalhar com infância. Lá nos anos 2000, né, a gente tinha um programa de criança que era financiado pela Petrobras, era Programa Criança Petrobras da Maré, e nessa experiência a gente trabalhava muito junto às escolas. Então, todo o trabalho de incidência política da Redes, ele inicia nesse trabalho com infância. Na época, a gente tinha 16 escolas na Maré. A Maré é uma região densa, popular, de densidade populacional, né? Atualmente tem aproximadamente 140 a 150 mil moradores, então é bem maior que muitos municípios brasileiros. E aí a gente tinha, na época, 16 escolas, né? Dessas 16, só 2 atendiam segundo segmento, que a gente chamava segundo grau antigamente, e agora está tudo em ano, ensino médio e tal. E aí, nessa primeira experiência com a infância, a Redes, a partir de incidência política, que a gente chama, que é de pautar a Secretaria de Educação, de pautar o Estado, de estar mais presente no âmbito legislativo, a gente hoje tem uma realidade aí de 52 escolas na Maré, né? Então, a partir dessa experiência da rede na educação, a rede se amplia e começa a pensar como que, institucionalmente, a gente pode apoiar projetos estruturantes para a Maré, para além da educação. Então, hoje, a gente está dividido em 5 eixos temáticos. Então, é o eixo de arte, cultura, memórias e identidades, o eixo de educação, um outro eixo de saúde, tem o eixo de segurança pública e acesso à justiça, do qual a gente faz parte, e tem... Está faltando um. Desenvolvimento... Direitos urbanos e socioambientais. Ele mudou de nome recentemente. Bom, então, a partir dessa experiência na educação e na infância, a gente vem pensando como que a gente pode atuar, né? A rede pode atuar nesses outros campos de atuação. Atualmente, a rede é grande, tem 300 pessoas de equipe, isso dividido em 11 prédios, são 62 projetos. Então, após pandemia, a gente adquiriu um volume muito grande de demandas e também a gente precisou ampliar a nossa perspectiva de equipe. E o projeto da primeira infância, ele acontece no contexto da pandemia. Então, a gente começa, ele chega para a gente em 2020 para execução. Então, ele é repleto de desafios que estavam ali estabelecidos dentro do formato que a gente já tinha se comprometido a realizar, né, metodologicamente, oficinas coletivas, atividades externas, passeios, né? Pensando aí a discussão de mobilidade na cidade do Rio de Janeiro. A Maré, por ser muito grande, ela tem muitos recursos dentro dela mesma, e aí acaba que algumas famílias
circulam apenas dentro do território, né? Então, a gente vem pensar, a partir da primeira infância, questões de atravessamento de violência, mas outras questões para além disso, mobilidade urbana, segurança alimentar, questões de saneamento básico, de acesso à justiça, de acesso a direitos como um todo. Então, é um pouco do que a Vanessa vai vir trazer aí no relato da experiência do projeto. Eu vou complementando ao longo da apresentação, mas é importante a gente situar que instituição é essa que a gente está falando. Acho que é um pouco isso. E aí eu vou falar do projeto, né? O projeto em si. Ele é um projeto que trabalha com uma metodologia da Vanessa, vou te Redes. interromper só um segundinho. A gente ainda está vendo o slide de capa. Eu não sei se você passou ou não, mas a gente continua vendo da capa. Sim, a apresentação. Isso, mas a gente está ainda no primeiro slide. Sim, eu não vou passar ainda não. Ah, então tá bom. Desculpa te interromper, é só para ter certeza. Nada, não tem problema. E aí, esse projeto, a gente trabalha com algumas linhas de atuação, que é a formação, sensibilização, capacitação sobre a primeira infância, acompanhamento das famílias, né? Com crianças de 0 a 6 anos, com uma equipe psicossocial, que é a equipe que faz o atendimento, o acompanhamento e o atendimento das famílias, incidência política, que a Liliane acabou de falar, e a questão da segurança alimentar. A capacitação, quando a gente fala de capacitação, a gente, de fato, fez capacitações com parceiros, a gente chama a galera que trabalha na rede, a gente chama de tecedores, né? A gente tece redes. Então, a gente fez uma capacitação com parceiros externos e com a galera da rede mesmo. Então, quando a gente fala sobre capacitação, é isso. Esse projeto, a gente inicialmente a gente começa fazendo uma seleção, né? A gente na pandemia, né, 2021, mais ou menos em abril de 2021, a gente sai para campo para começar a fazer uma pesquisa, né? A gente ia com um formulário fazendo uma pesquisa para conseguir selecionar essas 50 famílias. Essas 50 famílias, de onde que saem essas 50 famílias, né? A Rede da Maré, né, antes do projeto da primeira infância nascer, a rede já trabalhava com uma campanha, né, que é Maré diz não ao coronavírus. Essa campanha foi uma campanha enorme que teve aqui na Maré, que eu posso dizer assim, que praticamente a maioria, 90% dos moradores receberam cesta básica. A gente conseguiu receber grandes doações e a gente fez esse trabalho. E, a partir disso, tinha um banco, né, de dados, onde a gente conseguiu selecionar famílias cadastradas, que era um total mais ou menos de quase 18 mil famílias cadastradas, e aí a partir disso, a gente consegue tirar quase 5 mil delas com crianças na primeira infância. Acho que é sobre isso, assim, para a gente iniciar, falando mais ou menos do projeto. Eu vou complementar, Vanessa. A Redes, quando a gente experienciou o contexto da pandemia, a gente não tinha a menor ideia do que ia fazer. Assim, porque parece que a gente já estava organizado com cesta básica. Ficou desesperado, que 60 projetos para fecharem, né? Que tinha uma perspectiva sempre coletiva de mobilização comunitária. A Redes é uma instituição territorialista, né? Ela atua diretamente no território. A gente tinha uma doação que era bem pontual num projeto que também estava dentro do contexto de segurança pública, chamado Maré de Direitos, que eram 500 cestas básicas. E aí, dentro dessas 500 cestas básicas, a gente abriu uma inscrição na Maré para as famílias se inscreverem. E aí a gente identificou que era uma necessidade de famílias que tinham crianças na primeira infância serem prioridades para a gente direcionar essas cestas. Só que no primeiro dia de inscrição, a gente tinha mais de 75 mil de famílias inscritas. E a gente só tinha 500 cestas. Então, eu participei da coordenação da campanha também durante a pandemia, né?
lá no início, em março de 2020. Então, assim, relatando a experiência da prática, né, foi desesperador na época. E aí, dentro dessas 75 mil, eu falei, não, vamos lá, vamos começar a articular aí com os grandes supermercados doações que pudessem, o que pingasse para a gente estava bom. Então, a gente fez uma campanha aberta, começou a articular com grandes supermercados, com grandes redes, né, com empresários, enfim, a possibilidade de doações de cestas básicas. No segundo mês, a gente já tinha um bom filtro de famílias com crianças na primeira infância, de mais de 150 famílias. E aí a gente priorizou um dos critérios para receber, né, porque a gente não tinha para todo mundo, foi exatamente esse, ter crianças na primeira infância. E aí, a partir disso, é que surge aí, logo em seguida, a gente começa com esse projeto do Primeiras Infâncias na Maré, que vem aí tomar corpo, forma, durante o contexto de pandemia, com todas as restrições, de álcool em gel, de máscara, de não circulação, de não poder ter contato com as crianças, de não poder ter contato direito com as famílias. Então, o início foi bem difícil para a gente, né? E aí, dentro dessas 150 que a gente identificou, a gente selecionou 50. E aí tiveram as que tinham nível de renda, né? E contextos de outras vulnerabilidades, principalmente socioambiental, questões de saneamento básico precarizado, enfim. A gente selecionou essas 50 famílias para terem um acompanhamento mais próximo, né? Com equipe interdisciplinar e com estrutura durante esses 2 anos. E aí eu vou fazer um panoramazinho aqui do perfil dessas 50 famílias que a gente atende, né? Então, assim, as mulheres que lideram as famílias são negras, em sua maioria, né? Das 50, 48... No primeiro slide, Vanessa. Ainda estou no primeiro slide? Não estou no perfil das 50 responsáveis? Não, você quer que eu compartilhe para você enquanto você vai falando? Ué, aqui para mim está aparecendo o perfil dos 50 responsáveis das crianças. Acho que sim, né? Estranho, por que está passando? A gente não viu nenhum slide, só este primeiro, mas a gente entendeu tudo que vocês falaram. Ah, é? É. Gente... foi isso que eu tinha comentado aquela hora, mas acho que... entendi. Eu estava naquele primeiro mesmo, eu acho que entendi. Exato, mas sem problema. A apresentação de vocês está super dando para entender tudo. É só para vocês saberem, caso vocês queiram que a gente veja alguma coisa. É importante ver. A Lili vai passar. Tá bom. Pessoal, vou aproveitar e avisar que eu vou ter o papel chatíssimo de fazer o controle o tempo. Então, eu vou avisando vocês, mas fiquem tranquilos, vocês ainda têm um tempinho. Deixa eu ver aqui, porque no Zoom é diferente, né, do Google Meet. Aqui no Zoom tem um botão aqui embaixo que tem uma caixinha com uma flecha. Caixinha com uma flecha? Sim, é isso que eu estou fazendo. Share screen, é isso que eu estou fazendo. Agora estamos no slide... Não, agora a gente está no slide de capa de novo. Tá, vamos ver se vai passar. Agora só coloquem a apresentação de slides, que aí eu acho que ele vai passando. Nada, gente. Quando coloca na apresentação de slides... Sim, funcionou sim. Aqui está aparecendo. Agora estamos no perfil. Quando você clica, Vanessa, naquele que você estava passando, alguma configuração do Zoom impede que a gente veja a sua tela. E aí, quando você deixa ele assim pequenininho, a gente consegue ver. Acho que é melhor deixar assim que a gente consegue ver. Isso acontece comigo direto. Exato. A gente está vendo o perfil dos 50 responsáveis das crianças. Isso.
Agora tá Vai ter que certinho. deixar assim, né? Não estou conseguindo passar para a apresentação de slide. Então. Mas está dando para ver super bem o conteúdo. Tá, Não tem então tá bom. problema. Tá maravilhoso. Então, vamos lá. Eu vou fazer um resumo aqui do perfil dessas famílias. A gente tem um homem só, que é o responsável pelas famílias. Algumas vós, mães e um pai. Então, essas mulheres são... As mulheres que lideram são mulheres pretas ou pardas, né? Mulheres negras. Elas se declaram... 47 das 50 se declaram pretas ou pardas. A questão da escolaridade delas. A maioria delas tem um ensino fundamental incompleto. Acesso à renda e trabalho, a maioria delas não possuem renda, né? Então, isso é um dado bem complicado, não possui renda mesmo. Tem algumas que nem o Bolsa Família tinha na época, né? O Auxílio Brasil. O perfil das crianças, né? São 140 crianças. 88 crianças na primeira infância, 52 crianças de 7 a 11 anos. As crianças, geralmente, né, têm aproximadamente... Uma criança na primeira infância tem aproximadamente de 2 a 4 irmãos. É mais ou menos isso. A prevalência dessas crianças são meninas. E também, em sua maioria, são crianças negras. Passou? Qual é o desafio do campo? Passou? Passou. Tá, então agora tá ok. Então não vou nem mais perguntar. E aí, sobre o desafio do campo, né, que a gente usou as perguntas norteadoras que vocês passaram para a gente entende que pensar no acesso a direitos por parte das famílias com crianças na primeira infância pode contribuir com as práticas de cuidado construídas pelas famílias, pela comunidade, a sociedade em geral e pelo poder público. Tendo em vista a importância do cuidado integral nos diferentes âmbitos da vida, como saúde, educação e assistência, como a saúde, educação e assistência. Nesse sentido, um dos mais importantes desafios a ser enfrentado é convocar os diferentes atores sociais a pensar nos papéis na proteção e no cuidado, né? Quando se pensa na primeira infância, eu acho que esse é um desafio. E aí a gente entende a necessidade de atender não somente as crianças do projeto, mas também a família, né? Que aí é todo mundo. São as crianças maiores, são os adolescentes, são os avós que estão naquela família, é o pai. Então, a gente trabalha nessa perspectiva, né? Para que elas possam trazer as questões referente às práticas de cuidado, que isso é uma coisa também que a gente trabalha com essas famílias, dizendo para elas que a gente não está nesse projeto numa perspectiva de ensiná-los a criarem os filhos, né? A gente está numa perspectiva de entender como que é a criação dessas crianças dentro desse território favelado, desse território violento, com grupos armados, né? E como que essas famílias entendem isso. E aí a gente... É o que eu falei, né? A gente faz uma escuta, né? Não só das mães, e a gente não ouve só as mães, que eu acho que isso é um diferencial do nosso trabalho, né? Que a gente também faz a escuta das crianças, que é importante. As crianças trazem muita coisa para a gente e, a partir disso, a gente consegue também trabalhar, né? Na hora da gente fazer os atendimentos, a gente tem uma pessoa que fica com as crianças, que faz a escuta, e a gente faz a escuta das famílias. E muitas das vezes a gente vê que, pelas falas das crianças e a fala das famílias, muitas coisas vão se correlacionar. E eu acho que é isso. Vanessa, vou te interromper rapidinho de novo, só para dizer que o tempo está quase acabando, se vocês puderem... Quanto tempo? Na verdade, a gente já meio que acabou, mas acho que se vocês puderem ir próximos... Tá. Obrigada. Como a prática apresentada dá conta da diversidade na primeira infância, a gente tem várias diversidades, sim, né, no conjunto de favela.
porque a gente lida com diferentes configurações familiares, então a gente sempre reflete como que a gente consegue fazer os atendimentos. Então, o que a gente conseguiu fazer, né? O que a gente consegue fazer? Trabalhar com um grupo de WhatsApp, priorizando os áudios, porque a gente entende que tem pessoas que nem são alfabetizadas, então a gente manda as mensagens de texto, mas a gente também se tem uma preocupação em mandar o áudio. Tem famílias, né, que moram que moram aqui na Maré, mas que em locais um pouco mais distantes, né, que precisa pegar transporte. A gente consegue uma van, que a rede da Maré tem uma van. A gente consegue buscar essas famílias em casa, a gente pega e leva para depois das oficinas, a gente deixa essas famílias em casa. A gente faz uma visita domiciliar com mais frequência, né? Porque às vezes a gente acaba tendo um pouco de dificuldade na comunicação. Então, a gente trabalha com a questão mais da visita domiciliar. Ficou um pouco mais difícil na época da... A gente ainda está na pandemia, né? Mas no boom da pandemia ficou um pouco mais difícil, mas aos poucos a gente está retomando isso. A gente deixa recado com outras pessoas do projeto que moram próximo, quando a gente precisa fazer contato, a gente não encontra a pessoa em casa. E quando essas famílias, né, precisam acessar a internet, muitas delas não conseguem acessar, ou é que ela acessa através de dados, a gente faz um agendamento, pede para vir, para elas solicitarem alguma coisa ou fazer alguma consulta. Então, assim que a gente trabalhou a questão da diversidade. Os parceiros, né, a gente trouxe um quantitativo aqui, mais ou menos, que a gente teve articulação com 40 instituições, né, que entregam a rede de proteção das crianças aqui. Então, parcerias no território são 35, né? Como a Liliane já tinha falado anteriormente, o Complexo da Maré é um complexo onde a gente tem muitas instituições. Parcerias na educação são 21, e parceria no território 35, e parcerias contínuas, né, que são as parcerias que a gente está sempre em contato, sempre fazendo articulações. Quando a gente fala parcerias em outras áreas, a gente está falando quando é na área da saúde, mas não só na saúde física, na saúde mental, porque a gente está falando aqui na área da saúde, mas aí a gente... Aqui nem está, né? A gente separou a área da saúde física mesmo e somente da saúde mental. E ONG, alguma coisa desse tipo que a gente está citando aqui. Peraí, eu voltei aqui. Mariana, a gente preparou os dados para apresentar. Eu acho que não vai dar tempo de apresentar tudo. Desculpa, Vanessa, te interromper. Mas só para dar uma pincelada, assim, a gente considera, pode ficar aí nessa planilha, né, nessa tabela mesmo, a gente considera que das 50 famílias que a gente acolheu durante esse processo, a gente conseguiu resolver assim, dar seguimento, dar encaminhamento a boa parte das demandas apresentadas pelas famílias. Mas o que a Vanessa está trazendo entre dividir as questões de saúde clínica, biológica, de saúde mental, é que a dificuldade da sociedade, né, os processos de sucateamento do governo, né, principalmente nesses 4 últimos anos, refletem diretamente na dificuldade da gente também ter instituições, né, que acolham demandas de saúde mental infantil. Então, o CAPSI, né, para os 140 mil moradores, mais as outras regiões da região norte da cidade, só tem um CAPSI. Então, quanto isso dificulta o acesso à saúde mental nesse contexto, né? O CAPSI é de atendimento psicossocial à infância, né? Crianças e adolescentes. Fora os outros órgãos de acesso a direitos que também viveram um processo de sucateamento nesse governo. Então, isso reflete muito nos dados que a gente tem de apresentar. E aí, quando vocês perguntam lá no final, só para eu encerrar a minha fala, sobre os desafios, o que a gente aprendeu, né, durante esse processo,
e que a gente acolheu disso? Primeiro que a gente acredita que o processo de escuta das crianças foi fundamental para trazer para a gente dimensões que às vezes o adulto ele acha que ele que tem o saber, o conhecimento do que é melhor para a criança ou não. E a partir da escuta das crianças, a gente pôde acolher também outras demandas que não necessariamente eram uma demanda que um adulto poderia ter pensado. Então, fazer os grupos em paralelo, tanto com os responsáveis quanto com as crianças, foi super importante para a gente, no sentido de dar legitimidade ao que elas estão trazendo, o que elas estão falando, né? Uma outra análise também que a gente faz é o quanto que, por mais que seja na mesma cidade, no mesmo bairro, a questão territorial ela é muito diversa, né? E o quanto isso é rico e potente, trazer responsáveis de uma região e de outra para juntá-los e fazer com que eles reflitam práticas de cuidado é muito potente, porque você consegue entender que, às vezes, o que é cuidado para uns não é cuidado para o outro, e isso pode provocar o processo de reflexão entre eles mesmos, sem precisar necessariamente até de ter um mediador para realizá-lo. E, por fim, acho que a gente sai com a experiência do quão é urgente e necessário dar continuidade a esse trabalho, no sentido de provocar o Estado a cumprir o seu papel. Então, a gente tem feito conversas, né, com os CAPCIs, com os conselhos tutelares, com a segunda vara da infância, no sentido de provocar mesmo os órgãos, né, públicos que são responsáveis pelo sistema de garantia de direitos a cumprirem o seu dever, que tá aí, não só promovendo o acesso, mas como a gente pleiteia a garantia, né, mesmo desses direitos. Que é um pouco isso, só para a gente dar uma corrida. Vai, Vanessa. Eu acho que é isso. A gente está com o tempo corrido, a gente já está no último slide, acho que você conseguiu passar por tudo, porque aqui o que a gente tem são os quantitativos, então acho que você já conseguiu passar. E é isso, né? A gente hoje está aqui no projeto. A gente, só para fechar, tá, gente? A gente, infelizmente, a gente encerrou as oficinas agora no mês de agosto, de julho, e agora, a partir do mês de agosto, a gente só fica mesmo com os atendimentos e o acompanhamento das famílias, né? A gente não, nesse momento, não vai conseguir fazer as oficinas, que após eles vinham assistir as oficinas, e depois das oficinas a gente fazia a questão da segurança alimentar. A gente fazia uma entrega de uma cesta de alimentação e de limpeza, né? Higiene, limpeza. Aí terminou agora no mês de... Na verdade, terminaria no mês de junho, mas a gente conseguiu dar uma prorrogada, e aí a gente ainda vai entregar cesta agora no mês de agosto, mas oficina com as crianças e oficina com as mães, a gente, infelizmente, foi um ano mesmo, que foi de junho do ano passado até junho desse ano, né? Só que a gente deu uma prorrogada e foi até agora, em julho. Então, só para vocês entenderem como que está o pé agora, e agora a gente só fica mesmo fazendo o acompanhamento e atendimento das famílias. Na verdade, essa planilha aqui que a gente fez é exatamente isso. A gente vai, esse aqui que ainda está em andamento, né? A gente pretende que até o final do projeto a gente consiga solucionar tudo isso que está aqui. Então, acho que é isso, gente. Só para fechar, a gente já entende que a questão das cestas é paliativo, né? Não pretende reproduzir a lógica assistencialista e dizer que a cesta básica vai, de alguma maneira, modificar a realidade dessas pessoas, até porque é pontual. Mas a gente entendeu durante o processo que, infelizmente, a gente vive na realidade capitalista, e na realidade capitalista as pessoas têm fome, as pessoas passam por situações de degradação humana mesmo, de miserabilidade. E a gente entendeu que uma das ferramentas principais, a gente usou as cestas como método e não como fim. Então,
Aí, talvez o nosso desafio agora é trabalhar, né, agora nos próximos meses, como que a gente, a partir dessa perspectiva da segurança alimentar, a gente trabalha outros elementos de potencializar o protagonismo dessas famílias na própria história delas, né? Como que elas podem mudar as suas realidades, né? E oferecer para os filhos outras perspectivas. Eu acho que é o que a gente tem tentado trabalhar aí para ver se a gente consegue até dezembro. Mas Liliane, mil desculpas, a gente realmente precisa encerrar, porque eu estou com medo de todo mundo não conseguir apresentar, mas vou convidar vocês para não perder essas reflexões que vocês estão trazendo, a gente vai ter os momentos de debate para vocês trazerem depois também, porque acho que é muito importante o que vocês estão trazendo, dá vontade de continuar ouvindo. Obrigada, viu? Vou convidar o pessoal do Saúde e Alegria para nos apresentar agora. Fábio e Ananda, não sei qual dos dois, se vão ser os dois. Oi, eu vou começar, depois a Nanda me ajuda. Legal. Vou fazer com vocês também o papel chato aqui de controlar o tempo, tá? Tá certo. Eu acho que é aqui, né? Vejam aí se vocês estão vendo. Nós estamos vendo, mas não é o primeiro slide. Agora sim. Agora vai? Agora foi. Aí tá. Eu vou tentar tentar ser sintético. Eu não sou bom nisso também, não. Eu faço esse papel chato aqui, então não se E preocupa. também, tipo, umas 4 horas a gente já tem um outro compromisso. Não sei como que vai ficar, mas enfim, vamos lá. Como eu já falei, o Saúde e Alegria é uma organização já bem antiga aqui na região, tem quase 40 anos. Não vou me ater muito a falar sobre a organização, mas sobre o projeto, né, da primeira infância, que é esse projeto que a gente chamou de Crianças da Amazônia com Saúde e Alegria. O Saúde e Alegria, enfim, depois vocês podem dar uma olhadinha no nosso site, tem já bastante informação lá. Esse projeto, ele tem como público as comunidades aqui da região da Bacia do Rio Tapajós. A gente determinou como uma área de abrangência de beneficiários mais gerais, assim, né? Mais indiretos, talvez, que são 40 comunidades que são atendidas pela política pública de saúde da família fluvial, que é feito a partir de um barco-hospital, que é o Barco Hospital Abaré, que foi uma iniciativa iniciada pelo Saúde e Alegria, que depois se tornou política pública. E aí daqui a pouco eu explico melhor. E uma atuação um pouco mais direta em 5 comunidades piloto para desenvolver uma experiência, fazer uma análise da situação da primeira infância nessas comunidades, como é a situação atual, e fazer um trabalho com essas crianças, né, com essas famílias das comunidades. Então, a gente tem nesse projeto, né, uma atuação mais territorial, que são com essas 40 comunidades. Quando a gente fala comunidades ribeirinhas, é uma média de família de 400 a 100 famílias, né? Varia muito. É muito menor do que aí na Maré. A Maré é um planeta, né, concentrado. Por outro lado, a gente pequenos grupos de comunidades meio espalhadas no território, à margem dos rios. E isso acaba também sendo uma dificuldade, né, esse distanciamento geográfico. O nosso projeto... Está passando aí os slides? Tá sim. Falando O objetivo agora. né? Isso. O objetivo geral do projeto, desse projeto com a Pórticos, né, que tem o apoio da Pórticos, é fazer a promoção do desenvolvimento saudável da primeira infância nessas comunidades, diminuindo as doenças, né, estimulando o aprendizado, os vínculos familiares, e melhorar também a capacidade institucional nossa mesmo, para ações em defesa dos direitos desse público, e também tentar influir nas políticas públicas, né, no arranjo do governo, como o pessoal os colegas da Maré também tem esse objetivo que é comum.
E aí, dentro do projeto, desse projeto Crianças com Saúde e Alegria, a gente elegeu um foco, porque ele é um pouco maior do que esse. Ele tem uma perna na questão educacional, ele tem uma perna na questão de diagnóstico. Mas aí, bom, a proposta, né, da comunidade de aprendizagem era a gente eleger um tema, vamos dizer assim, uma experiência um pouco mais focada, né? Foi isso que a gente fez. Assim, porque a gente podia pegar o projeto como um todo, né? E aí ele tem várias subcomponentes e tal. Só que a gente priorizou um foco, que é um pouco que a gente, vamos dizer assim, já tem, de fato, alguma experiência já em andamento e que esse projeto está contribuindo para fortalecer, que é a questão da saúde, a cidadania das populações tradicionais para acesso à saúde na primeira infância, da primeira infância, enfim. Então, o nosso foco é esse, a saúde nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, onde vivem as populações tradicionais, como está sendo o acesso aos programas de saúde comunitária, de saúde pública. Então, quais são os nossos desafios? Os desafios que essa abordagem pretende enfrentar são as dificuldades de acesso a serviços de saúde pública para o atendimento às populações tradicionais, que considerem tanto as suas características sociais e culturais, como a sua realidade geográfica, com essa atenção especial à infância, à primeira infância, que é, na nossa avaliação, um dos principais públicos alvo dos problemas de saúde nas comunidades ribeirinhas. Os indicadores de saúde sempre apontam maior prevalecência, por exemplo, de doenças de veiculação hídrica, a falta do acesso das mulheres grávidas ao pré-natal, enfim, uma série de fatores que influenciam a que os indicadores de saúde da criança sejam mais precários do que em outras realidades. Então, aqui a gente está falando de uma adequação, de uma falta de adequação da política pública de saúde. Se já é difícil numa área urbana, onde os transportes, comunicação é mais facilitada, vocês podem imaginar como é numa área rural, numa área dispersa, né, à margem dos rios. Então, essa é a dificuldade desse acesso, além da questão mesmo das características socioculturais, que muitas vezes não são levadas em consideração por essas políticas. E como melhorar essa oferta, né? Que o calendário de vacinação seja respeitado, tenha planejamento familiar, saúde, enfim. Tudo que os programas de saúde da família prevê para a saúde da criança. Nós estamos falando do básico aqui, básico do básico. Como a prática apresentada dá conta da diversidade na primeira infância? A gente elegeu alguns itens aqui. A adequação do serviço de saúde à realidade sociocultural e geográfica das comunidades, já tinha falado isso antes, né? Então, a gente busca esse caminho. A qualificação dos atendimentos feitos por unidades básicas fluviais de saúde para o atendimento à primeira infância, formação de profissionais, capacitações, apoio a próprias rodadas de viagens desses barcos, capacitação de enfermeiros, ACS, líderes comunitários. ACS são os agentes comunitários de saúde, né? O desenvolvimento de experiências piloto de integração de serviços para áreas rurais, ou seja, tem projetos, programas públicos que têm dificuldade na cidade, mas eles praticamente não chegam nas comunidades. Por exemplo, aquele programa Criança Feliz, ele é meio uma ilusão na cidade, mas nas comunidades o pessoal não vê nem a propaganda, né? A utilização de metodologias interventivas que considerem a diversidade étnica dos povos tradicionais do território, valorizando aí os aspectos culturais, as diferenças que tem, e alguns aspectos da relação de garantia de direitos que meio que se chocam com questões culturais, ou que são consideradas culturais, né, nessas comunidades. Então, tem linhas tênues aí para a gente enfrentar nessa abordagem. Aqui, só para vocês entenderem mais imagem, né, quando a gente fala unidade de saúde da família fluvial, são esses barcos hospitais que foram iniciados em 2016 pelo Saúde e Alegria, que depois foi tornado, a partir de estudos com o Ministério da Saúde, foi tornado política pública,
Então, passaram a ser financiados pelo governo, e o Saúde e Alegria repassou esses barcos para a prefeitura e para as universidades locais, porque não fazia sentido a gente ocupar o papel do Estado. Só que, a partir disso, vem todo um desafio de qualificação desses serviços, que quando era a gente, tinha todo um cuidado e uma coisa para qualificar esse atendimento, mas quando vai para a política pública, muitas vezes as coisas desandam. Então, o nosso desafio é qualificar o trabalho dessas unidades fluviais para atender a primeira infância de forma qualificada. Então, a gente está fazendo um mapeamento, um diagnóstico com os parceiros, né? Poder público, Secretaria de Saúde, assistência social, especialmente esses dois, educação também, mas principalmente saúde e assistência social, para identificar que programas existem e se eles estão funcionando ou não estão, e, ao mesmo tempo, escutando as comunidades, as organizações de base comunitária, lideranças indígenas, para ver como que eles estão vendo esses serviços, avaliando a partir do ponto de vista da comunidade. E aí a gente tem feito já algumas novas atividades nesse período, com apoio, né, da Pórticos, então, que a gente está fazendo um tipo de diagnóstico participativo nas comunidades. Então, foram feitas algumas oficinas de escuta, e aí eu vou convidar a Nanda para colaborar nesse momento aí, para explicar como que foi feito esse trabalho. Está sendo feito, né, que está em andamento. Isso, boa tarde novamente. A gente realizou, então, as oficinas de escuta, né? A gente passou uma semana em viagem de campo, né, lá dentro do território da RESEX, a Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns. Nosso trabalho tem sido esse: a gente visita a comunidade ou a aldeia, né, que dentro dessas comunidades piloto a gente tem 2 aldeias e 3 comunidades ribeirinhas. Então, a gente visitou as comunidades, passamos um dia inteiro ali com eles, e a gente utilizou algumas metodologias para conversar com um grupo, né? Como a gente não tem condições de reunir a comunidade toda, né, para ouvir, para fazer uma escuta de todo mundo, né, a gente selecionou um público. Primeiro a gente fez articulação, né, com a comunidade, com a aldeia, e a gente selecionou um público específico para o que a gente precisa para o projeto, né? A gente pediu que eles selecionassem dentro da comunidade famílias, né, pais ou avós, né, aquelas pessoas que são grupos familiares, né, de crianças de 0 a 6 anos, grávidas, os professores que trabalham com primeira infância dentro das aldeias ou comunidades, os agentes comunitários de saúde, e, se porventura tivesse, né, na comunidade também, enfermeiros das UBS, das Unidades Básicas de Saúde. E a gente reuniu eles em um grupo, né, de pessoas, de 20 a 30 pessoas por oficina, por roda de conversa, né, e a gente utilizou metodologias participativas para a gente realizar a escuta mesmo deles, né, entender com eles como que é esse cenário da infância, como que eles visualizam a infância dentro das comunidades e dentro das aldeias. Então, a gente... primeiramente, a gente criou um ambiente para que eles pudessem se sentir à vontade, né, como nas fotos que o Fábio está passando, né, a gente colocou eles mesmo em ambientes abertos, né, fez a apresentação dos grupos, né, e no primeiro momento, durante a primeira parte do dia, a gente procurou resgatar o conceito de infância, né, como que foi a infância deles, para eles nos relembrarem, né, para a gente poder se situar ali naquele espaço para discutir sobre infância, né? E esse primeiro momento foi a apresentação mesmo, né? Uma metodologia, uma dinâmica de apresentação mesmo. Nesse primeiro momento, eles colocaram um nomezinho lá no crachá, e aí eles foram contando para a gente, através de desenhos, coisas que relembravam a infância, né, deles. E, a partir disso, dessa apresentação, essas discussões já... Ok, pelo tempo... essas discussões já começavam a serem expostas, né, a respeito do que é a infância para aquele grupo, né? E aí, após isso, a gente utilizou a metodologia que a gente intitula de mini-história,
onde eles também contaram uma história que aconteceu com eles na infância, e a gente já começou ali a visualizar algumas questões de violação de direitos, principalmente, né? Porque a maioria das pessoas que estavam nos grupos, elas cresceram ali dentro daquela comunidade, ali dentro daquela aldeia, né? Então, a gente conseguiu ter uma visão de como que era, né? Quando aquelas pessoas que estavam ali, os adultos, estavam ali, como que era a infância deles, e a visão que eles têm hoje, né? Porque no decorrer do dia a gente foi trocando as metodologias e a gente foi conseguindo enxergar qual é a visão que eles têm da infância hoje. E em paralelo, né, a isso, a gente tem esse trabalho com os adultos e tem o trabalho com as crianças, que é as fotos que vocês estão vendo, né? A gente tem uma equipe de arte e educação dentro do Saúde e Alegria, então, enquanto estava acontecendo a oficina de escuta com os adultos, as crianças também estavam trabalhando, a gente tendo a percepção delas através da arte e educação, a percepção delas a respeito do que é ser criança, como elas brincam, como que elas vivem, a que coisas elas têm acesso, a que direitos elas têm acesso dentro do território, né? E com os adultos a gente seguia, né? Tinha 2 espaços paralelos, né? Um espaço com as crianças e com os adultos. Com os adultos a gente prosseguiu nisso, né? Primeiro entendendo como que foi a infância deles, como que eles viveram essa infância e como que eles vivem hoje, qual é a noção que eles têm a respeito de direitos, a respeito de cidadania, né? Voltado para a primeira infância. E foram essas metodologias, né? A dinâmica de contar a história, o círculo de diálogo, né? E também a gente teve agora recente a reunião com os agentes comunitários de saúde e os enfermeiros, também na mesma perspectiva, só que mais técnica, né? Para a gente entender mesmo como que são os serviços de saúde, quais as dificuldades, as potencialidades, as fragilidades que eles têm dentro do território. E a gente está montando esse diagnóstico, né? Cada oficina que a gente realiza, a gente vai montando um diagnóstico, vai montando uma planilha para a gente ter um controle, né? E verificar quais são as maiores violações de direitos, quais são as maiores dificuldades que eles têm dentro do território. E a gente já tem esses resultados, né? Que é a respeito do respeito mesmo à questão cultural das comunidades, né? Como que a gente lida com isso. Eu acho que está no próximo slide, né? Nossos aprendizados, o Fábio continua. Certo. Então, para finalizar, nossos principais aprendizados, na verdade, estão sendo ainda, né? A gente está numa fase de construção disso, de fortalecimento dessa agenda. Então, coisas que a gente tem identificado, que os programas públicos de primeira infância estão distantes da área ribeirinha. Nós temos uma metodologia de atendimento fluvial, que já tem uma lógica, né, de funcionamento. Metodologias lúdicas para a formação dos profissionais de saúde, agentes comunitários e uma melhor compreensão da realidade dessas aldeias e comunidades. O que a gente quer construir é uma metodologia participativa com as comunidades e com a rede de proteção e a rede de atendimento de saúde, para que ela esteja melhor preparada para atender a primeira infância nessas comunidades. É isso. Desculpe a correria. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Nanda, pela apresentação de vocês. Vou já passar a palavra rapidinho para a Miriam e para a Ana, para iniciarmos a próxima apresentação. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês, tá? Eu vou tentar compartilhar a minha aqui, tá? Deixa eu tá ver bom. se eu consigo. Eu acho que... Pronto, acho que agora você vai conseguir. A minha saiu, né? A sua já saiu. Tá. Miriam, você vai compartilhar a sua? Estou tentando, mas não... Não, então você compartilha, por favor, porque eu não consegui. Compartilho sim, está aqui. Se você puder botar aí. Muito obrigada. Bom, primeiro eu quero parabenizar as outras 2 iniciativas, né, que trabalham com atendimento direto e que eu acho que é muito interessante, muito, quase que diria mais rico do que eu vou apresentar aqui, que é uma plataforma, né,
não é algo que tenha assim tanto este apelo dessa convivência diária com as crianças, com as famílias. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Nós somos uma organização de produção de conhecimento. Então, o que a gente vai apresentar para vocês é o Observatório do Marco Legal da Primeira Infância. Eu já te agradeço por ir passando, Mari. Né? Qual é o objetivo do Observatório do Marco Legal da Primeira Infância? É incidir sobre os processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas voltadas à primeira infância, por meio da consolidação e divulgação de dados e informações, visando garantir a prioridade dessa agenda em âmbito local e nacional. O que aconteceu quando nós assumimos a Rede Nacional Primeira Infância? Nós recebemos essa demanda. Não há no Brasil um local único com dados sobre a primeira infância. Se tem dados de infância, de adolescência, mas não se tem esse recorte. Então, nós optamos por realizá-lo, claro, em conjunto com várias instâncias que vocês vão ver aqui. O público-alvo deste observatório são os gestores e outros atores envolvidos no ciclo de formulação e implementação de políticas públicas. E ele foi estruturado em 3 eixos: o eixo de indicadores, de planos pela primeira infância e a biblioteca. Pode passar. Posso complementar só uma coisa, Miriam? Sim, claro. A Brigitta falou, né, nós recebemos essa missão enquanto RNP, enquanto Secretaria Executiva, porque era essa dificuldade em se iniciar a produção de planos municipais, né, para a primeira infância, porque um dos requisitos que a gente tem ali é você realizar um diagnóstico no seu município. Como você vai produzir um plano municipal ou estadual sem conhecer a realidade do município? E os municípios, na maior parte das vezes, não tem todos os dados e não tem esse suporte, né, por serem pequenos, principalmente os pequenos e pobres, de conseguirem fazer um diagnóstico do seu município relacionado ainda mais a um público restrito, né, que é de 0 a 6 anos. Então, era muito importante, a gente casou as ações, né? A gente queria que os municípios produzissem mais seus planos, mas sempre vinha esse questionamento: como a gente produz, se a gente tem que partir de um diagnóstico, de criação de um grupo, tudo isso. Então, o Observa ainda se fazia necessário nesse quesito, mais esse quesito para a sua consolidação e criação. Isso, e lembrando, né, que o Plano Municipal pela Primeira Infância, ele é uma das diretrizes do Marco Legal pela Primeira Infância. Ele não é obrigatório, mas ele é fortemente indicado que cada um dos 5.570 municípios brasileiros construa o seu Plano Municipal pela Primeira Infância. Então, a gente fez um processo colaborativo para desenvolver o observatório, né? O desenvolvimento tecnológico, a busca ativa dos planos municipais, porque a gente não sabia até então quantos planos municipais de primeira infância existiam no país, porque eles não estavam apresentados num único local. A gente fez reunião com gestores municipais, apresentamos ao grupo diretivo da Rede Nacional a nossa ideia, né? Articulamos com a Rede Nacional Primeira Infância para levantamento de conteúdos para a biblioteca e homologamos, então, o observatório. Então, nós temos o desenvolvimento do eixo violência, atualização anual dos indicadores e novos planos municipais e materiais para a biblioteca, é o que a gente faz com frequência, como a gente vai alimentando o observatório. O próximo. Dentro desse processo colaborativo, a gente construiu, né, um comitê técnico de acompanhamento para a elaboração do observatório, que ele foi composto por representantes da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, pelo Ministério da Saúde, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pela Avante Educação e Mobilização e pelo Unicef. Nós queríamos, então, representantes tanto da sociedade civil, quanto especialistas, quanto representantes de órgãos governamentais, porque, para que vocês saibam, toda a base dos dados que estão disponíveis no Observatório do Marco Legal da Primeira Infância, no Observa, são as bases federais, fornecidas pelo próprio governo, tá bom? Próximo. Então, a gente, dentro desse processo colaborativo, nós fizemos uma oficina onde nós
trouxemos vários parceiros, eu não vou ler o nome de todos, mas foi uma oficina onde nós validamos indicadores com 43 especialistas. E os indicadores que a gente desenvolveu inicialmente para o Observa são na área de saúde, educação e assistência social, e depois nós fizemos os de violência. O próximo, por favor. Pode passar? Então, aqui é a cara da página de entrada do observatório. O observatório a gente chama de Observa. O endereço é rnpiobserva.org.br, tá? E a gente, então, através do observatório, monitora políticas públicas para a primeira infância. E eles têm esses 3 eixos de indicadores, de planos pela primeira infância e a biblioteca. Pode passar? A gente vai falar algumas funcionalidades do Observa. Ele tem busca para 4 áreas e todos os níveis federativos. Então, ele tem busca para seu município, para o seu estado e para todo o país e para a sua região, né, que são os 4 níveis. Cada um dos indicadores está relacionado a objetivos do desenvolvimento sustentável. Ele tem desagregações. O que isso significa? Que para cada um dos indicadores a gente traz os dados desagregados por gênero, por raça e por localidade. Por que a gente quis fazer isso? Porque muitas vezes a média de um indicador ele está escondendo uma desigualdade. Então, uma média é X, mas para meninas e meninos é diferente. Ou para, né, pessoas negras e pessoas brancas é diferente. Então, a gente traz essa desagregação para que a gente possa ver como que essas desigualdades se apresentam nas questões de gênero, de raça e de localidade de urbano e rural. Ele já nasceu com uma série histórica desde 2016, que é quando foi promulgado, né, o Marco Legal da Primeira Infância. Ele tem comparações entre o município e o estado e a federação. E para cada e o que é esse relatório personalizado? Cada município brasileiro pode extrair de dentro do observatório os dados do seu município. Era isso que a Poti estava falando, né? Como que o município pode ter o seu diagnóstico, vamos dizer assim, os seus dados para servir de base para elaborar o seu plano municipal. Então, ele extrai aqui de dentro do observatório o seu relatório personalizado. Então, outros pontos importantes, ele tem funcionalidades para download, ficha de metadados, que é como o cálculo de como cada indicador foi desenvolvido, a metodologia, e ele é desenvolvido em software livre. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco do exemplo de como é que são a área dos indicadores, né? Então, você vem aqui nessa parte do meio, digita o nome do seu município, ou unidade qualquer um pode acessar, sim, qualquer um pode acessar, tá? Então, você digitou ali o nome do seu município, Estrela, no Rio Grande do Sul, pode passar. E aí você clicou em indicadores, por exemplo, esse aqui é da área de educação, tá lá roxinho lá em cima, né? Ele já aparece assistência, educação, saúde e violência. Aí aqui tem um dos indicadores, só para dar um exemplo, proporção de matrículas em tempo integral em creches. Então, aqui tem o número de matrículas nessa cidade, o percentual, certo? E aqui sempre tem do lado relacionado a qual ODS que está. E a explicaçãozinha do que é, né? Percentual de matrículas de crianças em tempo integral, pelo menos 7 horas diárias em creches em relação ao total de matrículas na mesma etapa de ensino em determinado espaço geográfico no ano considerado, tá? Então, a gente vem aqui, esse é um exemplo de indicador. Pode passar para o próximo. Aqui as desagregações, né? Então, aqui desagregações por sexo. Então, neste caso aqui, 476 são meninas e 514 são meninos, tá até mais ou menos equilibrado, né? O próximo, por favor. Aqui mais também indicadores de educação, aí mostra a série histórica deste município de 2016 até agora, então ele se manteve praticamente estável, pode passar. Aqui
proporção de matrícula aqui pelo sexo da criança. Aqui é o comparativo do Brasil, da região sul e do município, cada corzinha. Então, este município comparado, né? Aqui, dados gerais da educação infantil, é o relatório. Então, eu vou lá para o meu município, coloco lá relatório personalizado e me vem este relatório com os dados atualizados do meu município para todos os indicadores que já temos atualização, tá? Senão, ele vai trazer os últimos dados. Pode passar. Aí vamos entrar no segundo eixo do observatório, que é o eixo do Planos pela Primeira Infância. Algumas funcionalidades. A gente faz busca e download, temos a análise de conteúdo dos 100 planos municipais pela primeira infância, e você pode enviar o seu documento. Então, se é de um município, de Cotó, e, por exemplo, o teu município acabou de desenvolver o Plano Municipal pela Primeira Infância, você participou, ou porque você é gestor, ou porque você é membro da sociedade civil, porque você é professor e fez parte da equipe, né? Aí você vai e sobe o seu plano municipal para o observatório, e lá tem um mapa do Brasil, onde você clica por estado e por região e consegue ver os planos municipais e fazer o download dos planos municipais de cada município brasileiro. Hoje em dia, nós temos 174 municípios cadastrados, tá? Então, aqui, por exemplo, você digita o nome do município, pode passar, é só para ver se possui, né? O plano municipal, e, novamente, pode passar. Aqui é o resultado da análise de 100 planos municipais, você tem o resultado dos 100 primeiros planos municipais, então, trazem dados muito interessantes os planos municipais, por exemplo, como que esses municípios estão lidando com toda a questão de acessibilidade, com a questão das cidades, com várias questões a gente consegue ver nessa análise de 100 planos municipais. Se você não encontrou o plano do seu município, você pode fazer o envio do documento do plano do seu município aqui, tá bom? Tem essa funcionalidade também. O próximo. E agora vamos para a biblioteca, já é o terceiro eixo. Algumas das funcionalidades. Publicações de referência sobre primeira infância, a busca pode ser temática, por autor ou por organização, e a gente está desenvolvendo tags para temas prioritários estabelecidos no marco legal da primeira infância. Hoje em dia, nós temos 573 publicações cadastradas, e a gente está sempre buscando, sempre disponibilizando, a gente tem também legislações, tem dos mais variados temas de primeira infância estão aí dentro, né? Mas a gente sempre está recebendo e gosta muito de atualizar. Então, essa é a cara do local de pesquisa, né? O que é um repositório. Você pode pesquisar por título, por autor ou por temática. Obrigada, você voltou, né? Um repositório de materiais de referência. Eu tinha passado sem querer. Não tem problema, não tem problema. Elas são bem parecidas mesmo, tá? Então, aí a gente tem marcos legais, documentos governamentais, estudos de organizações da sociedade civil, fundações empresariais e instituições de cooperação internacional. Tá? Pode passar para o próximo, que é a carinha da busca, né? Onde você pesquisa. Então, você botou, por exemplo, responsabilidade social, o que vem, tá? O próximo. É isso, gente. Terminamos. Aí está o link para o observatório, tá? Que a Ana Potiara colocou também aqui no bate-papo. Então, é isso. Espero ter ganhado um pouquinho de tempo, né, Mariana? Porque a nossa experiência é isso, como eu falei no começo, é essa plataforma que a gente tem aí para oferecer, para disponibilizar para todo mundo, é pública, usem à vontade, ok? Os dados são abertos. Eu acho que lá no início da apresentação, desculpa, eu acho que lá no início da apresentação pulou um slide, que era como o processo se iniciou para a construção do Observa, mas é só para falar que... Poxa, me desculpa, não vi.
Não, e aí eu fiquei em dúvida se a gente tinha cortado algum slide ou não, aí eu não podia chegar, né? Mas aí, pelo que eu percebi, a gente não cortou. Então, não, para falar que foi uma construção extremamente coletiva, democrática, a construção do Observa. Então, ele inicia ali com a RNPI, mas a RNPI abriu o espaço para outras instituições que não eram membros, mas que são especialistas na área. Então, foram algumas reuniões. Primeiro, a gente também pesquisou várias plataformas que trazem dados para saber o que era melhor, né? Qual era uma melhor construção, tanto tecnológica quanto de conteúdo. Então, a gente fez esse benchmark com uma análise aí de muitas plataformas, tanto nacionais como internacionais, para tentar organizar da melhor forma possível as informações. A gente inicialmente começou com 3 temas, que foi saúde, educação e assistência social, e aí no último ano a gente agregou o tema de violência, e a ideia é que o Observa sempre cresça, né, e traga mais temas. Mas um dos maiores limitadores de aumentar, colocar novos temas, é aonde conseguir dados, né? Como a Miriam disse, são dados já existentes, mas que não estão ali, não existe recorte para a primeira infância, mas nem tudo a gente consegue encontrar em bases federais ou municipais, e a gente também tem municipais e estaduais, porque a gente tem que trazer dados que tenham compromisso também com essas instâncias, né? Então, mas a ideia é crescer e aumentá-lo e trazer mais temas aí para dentro. É isso. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Miriam, pelas apresentações. Obrigada, Vanessa, Liliane, Fábio, Ananda. Gente, a gente vai ter pouco tempo de plenária hoje, mas acho que temos o suficiente para fazer os primeiros destaques. A gente vai ter mais tempo de plenária nos próximos encontros para poder continuar a discussão. Mas queria propor, na verdade, uma rodada de destaques. Então, a partir de tudo que foi apresentado, dessas 3 práticas que a gente passou a conhecer hoje, o que chama atenção de conexões entre elas, o que chama atenção de lacunas, de convergências, de desafios comuns? Queria abrir a palavra para vocês, para a gente ouvir pelo menos um pouquinho cada pessoa, quem quiser falar, e iniciar essa reflexão conjunta. Quem quer começar falando? Não sei levantar a mão no Zoom também. Mas eu acho que de todas as experiências se conectam muito, né? A experiência da RIDS é muito próximo, tanto do Saúde e Alegria, né, que Fábio e Ananda apresentaram, quanto do Observatório. A gente também tem uma pesquisa diagnóstico que a gente realizou com 2.000 pessoas. Então, esses dados estão sendo tratados, enfim. E o quanto os indicadores se aproximam também quando a gente está falando de variantes, né, das variáveis que vão atravessar as pesquisas. E os resultados vão ser impactantes dependendo da região. Acho que território é uma coisa que vem trazendo muitas respostas para a gente nessa experiência. Então, tem super a ver com o que a galera do Observatório está trazendo aí. Super importante. Eu estou até aqui fuçando, navegando aqui na plataforma. Que bacana. Obrigada, Liliane. Alguém mais quer trazer reflexões que começou a fazer a partir das apresentações, o que começou a pensar? O que chamou a atenção? Uma coisa que me chamou a atenção na fala das meninas, da Vanessa e da Liliane, foi a questão dos cuidadores, né? Cuidadoras, na verdade. Nossa, me chamou muita atenção o fato de só ter um pai cuidador, assim. E eu acho que isso traz para a gente refletir aonde fica esse papel do cuidado, né? Onde é que está essa economia do cuidado e tal, assim. Nossa, me chamou muita atenção, porque é grande, eu não lembro exatamente o número, mas eu fiquei espantada, assim, com relação à comparação de cuidadoras e cuidadores, assim. Parabéns pelo trabalho dos 3 que apresentaram. O do Observa estava presente no dia que foi lançado. Essa plataforma é maravilhosa, assim. E é muito útil, ela é muito fácil de utilizar. Eu lembro que quando eu entrei a primeira vez, assim, ela é bem intuitiva, então é uma plataforma bem legal.
Com relação à saúde e alegria, assim, eu não conheci o trabalho de vocês, Redes da Maré eu já conhecia, assim, mesmo que a distância e por nome. Conheci o Redes da Maré por conta do museu que tem na Maré. E aí eu acabei chegando em Redes da Maré, porque eu pesquiso um pouco o museu tradicional e tal, e acabei chegando na Redes da Maré. E, enfim, mas eu não conheci o Saúde e Alegria, eu achei muito bacana também, eu acho que a importância da saída de campo, né? Quando a gente está tratando sobre comunidades tradicionais, assim. A gente vai trazer um pouco isso quando a gente for falar um pouco do programa P, porque a gente, junto com a Pórticos, a gente colocou o programa P de paternidade lá no norte, e a gente teve que colocar uma etapa de escuta também, que usualmente é uma etapa que ela é vinculada a outras. Dessa vez a gente teve que fazer uma parte, né? Então, isso também me chamou muita atenção e eu acho que vai dar para a gente trocar bastante figurinha com relação ao trabalho do Saúde e Alegria. Eu lembro que na comunidade de aprendizagem do ano passado, a gente falou muito sobre a questão da primeira infância de comunidades tradicionais, né? E tem bastante coisa lá. Eu queria falar para o Fábio e para a Ananda que tem bastante coisa legal sobre primeira infância de comunidades tradicionais, comunidades amazônicas, no site da comunidade de aprendizagem do ano passado. Foi bem bacana, assim, acho que vocês teriam enriquecido ainda mais. Não sei se vocês estavam no passado na comunidade de aprendizagem? Pois é, eu acho que teria sido uma troca bem legal, né, Mariana, com relação ao que eles trouxeram. Você já me deu o gancho, porque eu vou apresentar o site para todo mundo daqui a pouco, está atualizado. Eu já mostro para todo mundo, para vocês verem onde vocês podem encontrar o conteúdo. Pois é, não, mas assim, muitas coisas que me fizeram refletir aqui. Já falei demais, vou passar a palavra, gente. Imagina, obrigada, Bruna. Alguém mais quer trazer suas impressões? Eduardo, naturalmente, nosso especialista sistematizador, se quiser iniciar. Eu queria Diga, Fábio, só Fala, falar Fábio. um pouco sobre a questão dos indicadores, né, do diagnóstico, está presente aí em todas essas iniciativas. É claro que em graus, olha aí quem chegou aí, em graus diferentes, né? Por exemplo, o nosso é uma pesquisa bem localizada e específica, né? Que a gente está tentando até desenvolver essa expertise, porque a gente não é uma organização que faz isso com frequência, né? Ou que tem essa expertise de pesquisa. Então isso é interessante para a gente compartilhar com os outros, aprender também com vocês sobre essa construção desses indicadores e tudo mais. E a gente pega, por exemplo, aqui Santarém, né? Eu já vi lá na plataforma, Santarém tem 52% de cobertura vacinal contra 70 e poucos no Brasil, né? Então, nós estamos lá embaixo. Então, já é um indicador. Aí eu fiquei pensando, imagina isso nas comunidades rurais, porque isso considera o município como um todo, né? Mas a gente trabalhando na área rural, ribeirinha, por exemplo, onde o acesso é mais distante, esse indicador aí deve ficar muito abaixo, provavelmente. Mas, enfim, são coisas para a gente, enfim, ver como trabalha, como aprimora essas abordagens. Muito bacana. Mariana, então eu vou fazer um comentário rápido, né? Eu sei que a gente também está com um tempo bem escasso. Primeiro, parabenizar as instituições, eu acho que foi excelente a apresentação de vocês, né? É perceptível que vocês dominam o tema, vocês estão de fato inseridas, né? Eu estou aqui dizendo no feminino mesmo, inseridas no tema, mas para também dizer que são pessoas, né? Inseridas no tema mesmo, conhecem de fato o tema, estão ali organicamente participando, né? Duas instituições, a Maré e a Saúde e a Alegria, trabalhando diretamente, né? E agora a ANDI, Comunicação e Direito, trabalhando de maneira indireta. Eu começo pela ANDI, até para pegar um pouco do gancho do Fábio. Eu sei que o Fábio eles têm que sair daqui um pouco. Mas para dizer isso, eu acho que, Miriam, o que me chamaria a atenção é que vocês têm uma gama de dados extremamente importante, né? Que eu acho que uma nova
um desafio seria realmente esses microdados das pequenas regiões que os dados não mostram, né? Porque, como você muito bem disse, de fato, como eu disse para vocês, eu me formei em História Econômica, eu fui bem para a área da estatística, né? Fiz bastante matéria na economia, inclusive tenho um contato com a economia muito forte, assim, trabalho no departamento de Administração e Economia. Então, os dados me chamam bastante atenção, e eu sempre tento pensar aquilo que não está nos dados, né? A Ana colocou uma coisa bem interessante, que vocês formaram esse banco de dados democraticamente, chamando outras instituições, né, para entender quais são as demandas que seriam, e justamente pela demanda, como planos de municípios, etc. e tal. Mas eu acho interessante, aí resgatando essa pergunta do Fábio, que a gente pudesse já entrar em contato aqui, já é uma grande rede, né, essa rede nossa de contatos, com essas pequenas comunidades, e depois destacar, né, esses indicadores que não estão nos índices na base de dados do governo federal, né? Mas para dizer que, primeiramente, é um desafio, claro, eu estou aqui com uma proposta também de provocar vocês, de levar vocês a pensar em outras estratégias, mas primeiro dizer que foi excelente a tua questão. Aí eu volto um pouco aqui na Maré, né, dizer que a Liliane e a Vanessa, que eu conheci a Maré, o Museu da Maré, em 2012, tive a oportunidade de ir, né, a Bruna falou do museu, eu tinha comentado com a Mariana que eu tive a oportunidade de ir a Maré, eu conheço um pouco o Rio de Janeiro, passei 6 meses aí, tenho um cunhado que mora em Campo Grande, né, que é a região oeste, mas periferia também, então conheço bastante o Rio, fiquei muito tempo em alguns lugares, né, então fiquei em Manguinhos, fiquei também na Maré, fui para Mangueira, então passei um tempo no Morro do Vidigal, não é? O ingresso de ser preto é uma coisa interessante, porque você parece na quebrada, você ia aí, firmeza, troca uma ideia com os manos, e aí tá tudo certo. Então eu tive a oportunidade de viver o Rio de Janeiro, né, e conhecer também um pouco ali do trabalho da Rede das Marés. Eu tentei resgatar, inclusive, algumas anotações que eu fiz em 2010, 2011, quando eu fui, mas eu não consegui, porque já faz 12 anos, né? Mas só para dizer para vocês que eu parabenizo o projeto, vocês estão levando em frente. Desde aquela época já era um projeto magnífico. Eu vi um projeto de dança acontecendo num galpão de vocês, onde estava o museu, que eu achei fantástico, assim, achei incrível. Depois a gente pode dialogar mais. E aí eu fiquei pensando que a Liliane já me disse, já me respondeu antes de eu perguntar, para além da cesta básica, o quanto a gente tem conseguido gerar de emprego para essas famílias, né? Porque a questão do emprego é importante, porque eu fiquei pensando, tradicionalmente a gente já faz isso, os campos do terceiro setor, que são ajudar com cesta básica, né? Porque eu vi que no campo ali de vocês tem outros temas, eu fiquei tão curioso para saber quais são esses outros temas, além de saúde mental, benefícios e acesso à justiça. Claro, depois a gente vai dialogar, só para também atiçar vocês, né? Quantas dessas famílias, de fato, a gente conseguiu dar essa liberdade econômica para elas, né? No sentido de conseguir um trabalho, um trampo, estou aqui, né, falando numa linguagem até mais informal, mas na linguagem dessa comunidade, né? E aí, será que vou conseguir arrumar um trampo? Vou conseguir gerar alguma coisa? Porque eu estou dizendo isso que eu participo de algumas redes que também fazem esse trabalho, não é, de arrumar trabalho. Então acho que é uma coisa que a gente tem que ir pensando. Fábio, e quem falou com você foi a Ananda. Ananda, desculpa, Ananda, eu anotei aqui, tá na outra página que eu anotei. Eu faço anotações ainda no caderninho, né? Vocês não estranhem, mas é assim mesmo, tá? Achei ótimo, porque uma coisa que me chamou a atenção, Fábio, que vocês estão preocupados também no contato do direito com a cultura, né, Fábio? Porque a minha pergunta quando você chega, eu faço assessoria para a CONAC, né, que é a Associação Quilombola, né, o Congresso Nacional da Associação Quilombola. Então, a minha assessoria com a CONAC me ajudou bastante a pensar nesses territórios quilombolas, em que, por vezes, as nossas ajudas, elas não que são contrárias, mas elas
encontram ali um limite com aquela cultura, né? Então você chega para uma comunidade ribeirinha e você vai levar uma pasta de dente, né? Poxa, mas eles não precisam de pasta de dente porque eles limpam os dentes com outro objeto natural, né, que ajuda a manter ali também. Estou dando um exemplo aqui só para caracterizar esse choque, às vezes, que a gente fica carregando. Então, eu acho que uma questão que depois eu queria ouvir mais nos outros encontros e nas arenas de debate é como é que vocês têm feito com essa questão cultural mesmo, que me chamou a atenção. Achei muito interessante você trazer as metodologias, né, de como é que as metodologias partiram de vocês mesmo em contato com a comunidade, né, com os espaços de conversa, os espaços de rodas, e como é que esse círculo de diálogo, de fato, foi criando essa estratégia para vocês colocarem. Mas achei que está incrível o projeto, né? É um projeto que trabalha com o norte do Brasil, coisas que para nós aqui da capital é distante, não é? Distante no sentido mesmo da discriminação da palavra, porque tem pouco olhar, não é? Quando você pensa na região sudeste, centro-oeste em relação ao norte. Então é interessante ver trabalhos que estão levando a questão da territorialidade para esses campos, né? Não achando que existe uma maneira de interagir nas capitais e que aqui a gente resolve todos os problemas e, de fato, não tem outras formas de interação, né, no interior do Brasil, digamos assim. Tá? Então, essas são as minhas primeiras, digamos, provocações e observações para que a gente possa voltar para esse diálogo. Né? Mais uma vez, parabenizar vocês, né? Já tocou o coração, cada um de vocês, assim, né? Já tocou o coração. Se a ideia era essa, a gente já se tocou no coração, né? Tanto a questão indireta, como foi a Andy trazendo a coleta de dados, que eu achei fantástico, isso é muito importante, né? Porque a gente, para criar planos, tem que trazer, assim quanto a Saúde e Alegria e a Maré, que tem feito os trabalhos magníficos já historicamente, mostrando que isso é possível, não é aquilo que o Estado... Acho que, para encerrar, o que vocês trazem de conjunto é a ausência, né, das políticas públicas que não chegam, que o Fábio disse, e que a Liliane e a Vanessa também disse, conotando essa ausência, né, essa distância que existe entre as políticas públicas e essas comunidades que estão para além das zonas atendidas pelo governo. Tá? É isso, Mariana, obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Gente, para respeitar o tempo de todo mundo, eu sei que tem pessoas que têm agendas depois, a gente já vai encerrando, acho que com essas provocações do Eduardo para o nosso próximo encontro. Queria só relembrar que o nosso próximo encontro é no dia 16 de agosto, na terça-feira, vai ser o segundo, que a gente vai ter outras 3 apresentações, e que a gente tem um terceiro encontro na terça-feira, dia 23 de agosto, em que a gente não tem mais apresentações, é um encontro mais de discussão. Nos outros grupos eu tive tempo de apresentar o site da comunidade, mas eu vou deixar para fazer isso, eu vou mandar para vocês o link do site para vocês poderem explorar, e no nosso próximo encontro eu passo rapidamente por ele no início para contar um pouquinho de como ele tá? Só porque eu sei que as pessoas precisam ir embora, também não quero ficar segurando vocês aqui. Mas quero agradecer muito as apresentações, a participação de vocês, foi muito, muito bacana começar a ouvir essas experiências no âmbito dos territórios e da intersetorialidade nesse campo das primeiras infâncias e da promoção de equidade étnico-racial. E é isso, nos vemos no dia 16. Muito obrigada. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. Abraços. Tchau, obrigada. Mas o que fica para mim é a importância da gente manter a sinergia entre as diversas formas de atuação da sociedade civil. E como é importante, então, a gente conhecer para a gente poder somar e ampliar e fortalecer a nossa atuação. Muito obrigada, Miriam. Quem gostaria de ir agora?
A minha fala era no mesmo sentido da Miriam, porque é isso que foi o bacana, né, desde o ano passado da comunidade de aprendizado, é poder reunir os projetos, e nesse caso ficou muito claro o quanto um pode se complementar, né? Às vezes cada um trabalha na sua caixinha, trabalha com a sua ação, algumas aí aqui a gente tem a Rede da Maré trabalhando na ponta, a Andy trabalhando aqui em pesquisa, mas eles se casam, eles se complementam, né? E aí, esse conhecimento, essa agregação podem gerar maiores articulações, novos projetos e um potencial aí de atendimento melhor às crianças de 0 a 6 anos. Obrigada. Eu fico... Desculpa, Mariana. Eu acho que eu fico com a... Posso falar? Claro. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo É uma porque música. aqui tá um som que vocês não estão entendendo. Não, então sem problema. Eu não sei se vocês estão ouvindo. A gente faz parte, né, Vanessa? Faz parte. É isso. Ouvindo, faz parte. O território aqui é bem movimentado. É isso. Então, acho que para mim fica com a questão da troca, de entender como as infâncias, mesmo em territórios diferentes, como as questões das infâncias não são, os territórios são diferentes, mas como a questão da infância está muito ligada uma na outra, não tem muita diferença. E também o que me chama a atenção é essa ausência, né? A ausência das políticas públicas, ela é em todo lugar, ela é nos territórios, de favela ou não, mas a ausência é a mesma, é como a infância está sempre invisibilizada. Eu acho que é isso. Muito legal, obrigada, Vanessa. Liliane? Bom, o que fica para mim é justamente a potência que tem os encontros, né? Às vezes você está ali no seu território, você está tão focado ali em cumprir metas, em entregar relatórios, e a gente esquece, perde a dimensão do quanto outras pessoas no país estão ali tentando de maneiras diferentes, mas com o mesmo fim, mesmo objetivo, alcançar aí, o enfrentamento, né, a provocação do Estado no sentido de promover política pública de qualidade. Eu costumo dizer que ele até chega, né? O Estado até chega, se faz presente às vezes, mas o quanto o processo de precarização mesmo das políticas acaba inviabilizando o acesso e a permanência e efetivação da garantia do direito da criança e do adolescente. Então, acho que a oportunidade do encontro traz essa dimensão para a gente, e a gente deixa de se sentir só, né? E sabe que tem outras pessoas, outros protagonistas aí nessa história. Que legal, gente. Muito obrigada. Foi muito bom escutar vocês hoje e conhecer mais as práticas e as atuações. É muito bom escutar vocês agora também. Que bom que esse encontro já trouxe essas sensações, essas impressões. Ainda bem que a gente vai ter mais alguns para poder aprofundar. E é isso. Obrigada mesmo e nos vemos dia 16. Enquanto isso, se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição por aqui. Ótimo. Obrigada, Mariana. Valeu, gente. Obrigado. Eu vou ficar aqui para... Muito obrigada. Só uma pergunta, a gente tem algum dever de casa para o dia 16? Vocês não, porque vocês já fizeram o dever de casa. Então, tem que vir e prontas para discutir, aí é só isso. Mas de resto, Ótimo. quem vai apresentar são as outras organizações. Ótimo. Tá bom. Obrigada. Mariana, você vai marcar a gente no Google? Vai marcar, né? Normal, igual você fez dessa vez. Eu vou mandar para vocês um e-mail com o link do site e tudo mais. Talvez um pouco antes do encontro eu altero ele para vocês lembrarem que é no dia 16. Tá bom. Tá bom? Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau. Prazer. Obrigada, gente. Muito prazer. Valeu.